Recebam comigo o nosso querido Alex Tonetti. Uau! Sabe, o Alex... Olha, tá ficando de pé pra ti. Pode sentar, gente, calma. Não, obrigado. Recebo, gente, obrigado. O Alex é uma pessoa idônea, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Os líderes dessa casa testemunham também a favor disso. E nós estamos tão animados de poder ouvir aquilo que Deus tem colocado no coração dele. É a primeira vez do Alex, não somente nessa plataforma, mas trazendo a palavra de Deus. E ele me perguntou nessa última semana, e aí, a primeira vez é muito difícil? Eu disse, não, ela é difícil quando você faz parte de uma igreja que não apoia novos chamados, mas quando você faz parte de uma igreja como a Igreja Zoe, que apoia novos chamados, que apoia novas pessoas e novos pregadores, é mamão com açúcar. Amém, amém. Será que nós podemos orar pela vida do Alex? Você pode levantar sua mão para ele aqui. Senhor Jesus, nós oramos pela vida do teu servo nesse momento, Senhor Jesus, e te pedimos que a tua presença esteja com ele, falando ao nosso coração através daquilo que o Senhor já colocou ao coração dele. Pai, nós abrimos a nossa mente para ouvir a tua palavra, porque sabemos que a palavra vem do céu e não dos homens. Pai, nos abençoa através da sua vida, esteja com ele, esteja conosco nessa manhã, para a honra e para a glória do teu nome. E todos nós dizemos amém, amém, Amém. Agora é com você. Amém, que Deus abençoe. Amém, bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Amém. Eu até estava brincando com o Léo que nesse momento, quando fosse me chamar, eu disse, cadê o Alex? Ia entrar um vídeo para facilitar a minha vida. Mas nem sempre é assim, amém? E eu quero inicialmente aproveitar a oportunidade, eu quero agradecer aos nossos pastores, eu quero agradecer ao... Olha, já deu uma gaguejada. Mas eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer também de coração a confiança, amém? E eu quero muito agradecer por lá atrás vocês terem dado o sim de vocês. O sim eu creio, porque através do sim de vocês, hoje vocês chegaram nessa terra somente com sim, eu estou com vocês, eu vou estar ao lado de vocês. E se deu início toda essa obra aqui, onde eu creio que não só eu, não só a minha família, mas muitos que estão aqui hoje na igreja tiveram suas vidas restauradas, se achegaram a Jesus. E tudo isso aconteceu através do sim de vocês. Amém? Quero agradecer, obrigado. Eu quero pedir à igreja uma salva de palmas como honra aos nossos pastores aqui, amém? E peço desculpas se em alguns momentos eu me emocionar, me trouxe até o meu lencinho aqui, né? Igual ao meu grande pastorzão Vanderlei aqui, né? E como vocês sabem, hoje então é minha estreia, é a minha primeira vez. E as primeiras vezes, elas nem sempre são tão fáceis, amém? Quando nós somos chamados as primeiras vezes para fazer algo, não são situações muito confortáveis, amém? Isso, para mim, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, uma pessoa onde, em determinados ambientes que eu estava, eu sempre procurei primeiro fazer uma análise completa de todo o ambiente, até que eu pudesse me sentir confortável naquele ambiente. Eu sempre fui uma pessoa de pouquíssimas palavras. E a minha esposa, ela está rindo ali, ela sabe. Eu poderia tranquilamente passar o dia inteiro com 3 expressões. Tranquilamente. Hã? É? Tranquilamente eu passaria assim. E o que não me deixa mentir é a minha genética. Eu e minha esposa, para quem nos conhece, quem conhece a nossa família, nós temos 2 princesas lindas, maravilhosas, bênçãos, presentes de Deus, mas uma delas, de também pouquíssimas palavras, às vezes cara meia fechada, alguns acham que ela até, nossa, como ela é brava, vide o papai. E eu tenho uma outra completamente despojada,
que, sinceramente, eu nem sei de onde sai tanta palavra daquela pessoa. Amém? Vide a mamãe, né? E quando nós somos chamados a primeiras vezes de algumas situações, é muito complicado, tanto para mim como para tantas outras pessoas, porque nós somos colocados numa situação de sairmos da nossa zona de conforto, onde nós nos mantemos confortáveis. E isso faz, muitas vezes, com que nós... É uma mistura de diversos sentimentos. Talvez alguns me entendam. Começam com um friozinho na barriga, vem uma certa ansiedade, um certo nervosismo. E, muitas vezes, isso faz com que nós venhamos a levantar na nossa mente questionamentos sobre nós mesmos. Nós questionamos as nossas capacidades e, muitas vezes, faz com que nós venhamos a questionar a quem nós somos. E isso também aconteceu com o Gideão. Gideão, ele era um agricultor, um homem simples, né? Ele vinha de uma família pobre, da sua tribo era a menor família que tinha, e para cooperar com ele, ele ainda era o filho mais novo. Isso numa cultura da época, onde a hierarquia familiar ela contava muito. O filho mais velho, ele sempre tinha as prioridades, tanto nas questões materiais, assim como também nas questões religiosas e nas questões espirituais. E o texto que eu quero trazer para vocês hoje, compartilhar com vocês, ele está lá em Juízes, capítulo 6, dos versículos 11 ao 16. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem te envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um homem só. E o título da minha mensagem é Como Deus te vê. Nessa época, o povo de Israel ele estava totalmente entregue a Midian, né? Os midianitas eles destruíam todos os plantios de Israel, eles saqueavam seus rebanhos, e isso havia levado a Israel à mais absoluta pobreza. E isso perdurou por 7 anos. Até que então o povo se arrependeu, clamou ao Senhor, e o Senhor enviou o seu anjo. Só que o que mais chama a atenção nessa história é que Gideão ele não se enquadrava no seu chamado. Ele era completamente incompatível àquilo que o Senhor estava chamando ele. Como que um homem simples, ele era o mais novo da sua família, o mais fraco, pobre, poderia ser o líder de um povo? Essa conta ela não fecha, assim como a nossa não fecha. Geralmente, nós temos uma ideia errada sobre nós mesmos e, com isso, nós acabamos desperdiçando diversas oportunidades que aparecem na nossa vida. Nós acreditamos naquilo que é plantado nas nossas mentes. Ora, ocasionado pela geografia que nós vivemos, ora, por comparações feitas por nós mesmos e até mesmo por palavras que são externadas por outras pessoas.
Nós acabamos perdendo oportunidades profissionais porque nós nos achamos incapazes. Nós normalmente costumamos acreditar que outro é melhor do que nós. Nós perdemos oportunidades de relacionamentos. Eu tenho certeza que alguém já ouviu aquela expressão, esse ou essa aí tem o dedo podre. Não é? E isso faz com que nós acabamos tendo uma vida solitária. Nós vivemos buscando validações de outros, como se precisássemos de uma rede de apoio para que nos ficasse valorizando a todo momento, como se a todo momento nós precisássemos de um elogio. E isso é um grande erro, pois cada vez mais nós vamos perdendo as oportunidades e vendo elas passando. Muitos de nós estão parando, não porque não ouve a Deus, mas porque ouve a qualquer voz. Amém? O nosso problema com a fé não é a incapacidade de ouvir a Deus, mas é a disponibilidade que nós temos no nosso coração e na nossa mente de ouvir outras vozes. A quem que nós temos dado ouvido? A quem que nós estamos ouvindo? Nós temos ouvido mais a nossa mente ou mais aquilo que Deus tem falado a nosso respeito? E há duas coisas que eu quero trazer a vocês sobre aquilo que Deus fala para nós. E, em primeiro lugar, o tamanho do teu adversário é um sinal da grandeza do teu destino. O chamado de Deus para Gideão, ele não era nada compatível com a realidade vivida por ele. Gideão foi alguém que se sentiu incapaz de atender ao seu chamado. Nós podemos ver o questionamento de Gideão com uma certa conotação de incapacidade. Como posso libertar Israel? E é engraçado porque logo em seguida, Gideão demonstra aquilo que ele pensa dele. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Esse era o lugar que Gideão se via naquele momento. Um lugar de opressão, sozinho, trabalhando escondido, num lugar de fraqueza. Só que o destino dele era compatível com o adversário dele. Talvez aquilo que você esteja enfrentando hoje seja um vislumbre do teu propósito. Talvez o gigante que você enfrente hoje seja um vislumbre daquilo que você poderá se tornar. Nós precisamos entender que Deus, Ele está nos preparando para algo maior que nós ainda vamos viver. Acontece que em alguns momentos nós estamos em zonas completamente confortáveis. Nós ficamos totalmente estagnados, acostumados àquilo que nós damos o nome de rotina. E é aí que tem uma palavra, é aí que tem uma chave. Os adversários, eles geram movimentos. Gideão, ele estava com uma vida completamente estagnada, vivendo às escondidas, e ele foi alguém que, num primeiro momento, olhou para a sua realidade atual e não confiou naquilo que Deus estava dizendo para ele. Mas quando Gideão aceitou o seu chamado, ele precisou entrar em ação. Ele precisou começar a se movimentar. Inicialmente, ele precisou entender que Deus via algo nele que ele não via. Ele precisou dar um passo de transformação interna. Gideão, ele teve que romper com a imagem limitada que ele tinha dele mesmo. Ele enfrentou o seu ambiente familiar, ele enfrentou o seu ambiente social, que faziam com que ele tivesse um certo marasmo espiritual. Lá no versículo 25, um pouco depois, Deus pede para que Gideão tome um touro do rebanho do pai dele, o segundo touro do rebanho do pai dele, e destrua o altar que o próprio pai dele havia construído. Ele precisou romper com a lógica humana quando ele teve que reduzir um grande exército de 32 mil homens somente para 300, para combater um exército inimigo que tomava conta de um vale inteiro. Ele agiu conforme a orientação de Deus, mesmo quando
plano parecia improvável. E sabe, eventualmente a gente precisa de um adversário para dar uma sacudida, para dar uma movimentada no nosso presente, para que seja criado um novo futuro para nós. O seu adversário hoje, ele, por mais que a gente possa pensar nisso, por mais que a gente possa acreditar nisso, ele não veio para nos destruir. Mas acontece que Deus, ele vai usar a adversidade para criar um novo futuro e para nos elevar para um próximo nível. Adversários, eles criam uma confusão no nosso presente. Por vezes, nós achamos até que Deus nos abandonou. Quantas vezes nós pensamos que Deus não está mais conosco? E Gideão, ele mesmo questiona Deus. O Senhor nos abandonou. E assim também é conosco. Em alguns momentos, nós nos encontramos no meio de um turbilhão de coisas, achando que Deus se ausentou, achando aquilo injusto conosco, que é demais para nós, que nós não vamos dar conta, que nós não vamos aguentar. A nossa mente diz para nós que nós não somos capazes. Mas é aí que a gente tem que entender. Esse é o ponto que a gente tem que entender, que é só o início da nossa obra. Que é só o início da nossa jornada. Porque esse é o início do projeto de Deus para nossas vidas. Em segundo lugar, que eu quero trazer para vocês, é que você é o improvável que Deus escolheu para realizar o impossível. Sabe, Gideão, ele era completamente um improvável. Ele era um homem comum, de uma família humilde, o último da sua hierarquia familiar, vivendo completamente às escondidas, precisando se esconder, precisando trabalhar escondido, vivendo no meio de uma opressão. Acontece que todos nós, segundo as nossas expectativas, nós somos improváveis. Só que, gente, quando Deus quer chamar você, quando Deus quer usar você, por mais que ninguém lembre de você, mesmo que você se esconda, fique em paz, porque Ele vai mandar chamar você. Gideão, ele se via incapaz diante daquilo que Deus estava chamando ele. Só que Deus não está interessado na nossa capacidade, na nossa força, se a gente é bonito ou não, no nosso extrato, naquilo que a gente tem. Deus ele está interessado na disponibilidade que nós temos no nosso coração. Deus não se interessa por aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Ele não quer saber de nada do que nós temos. Ele não se baseia pela evidência que nós estamos vivendo, pelas evidências que tem à nossa volta. Quando Ele nos chama, Ele está nos olhando, Ele está se voltando para nós e dizendo: vá com o que você tem. Vá com o que você tem. É engraçado porque quando o Will me deu a notícia, né? Eu fiquei, uau, e agora? Eu preciso montar alguma coisa espetacular. A gente fica criando coisas na nossa cabeça. E já num segundo momento, mas é um segundo momento assim, imediato. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Como? Nossa, ele lá em cima, ele é sensacional, ele é maravilhoso. Como que eu vou me aproximar dele? Como que será se eu vou chegar próximo daquilo que ele, ou enfim, ou alguém é? Isso é muito rápido na nossa mente. Só que não importa o tamanho do desafio que é dado a nós, porque nós temos que pegar somente aquilo que nós temos, porque no mais, Ele é que vai nos capacitar, Ele vai nos dar sabedoria. É importante que a gente nunca esqueça, Deus sempre tem desafios para nós maiores do que nós. Haverá muitas coisas no nosso caminho maiores do que aquilo que nós nos sentimos capazes de fazer ou de entender. Mas a palavra diz lá em Isaías 55:8:
capítulo 55, versículo 8, ela diz assim: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos, e meus pensamentos mais altos do que seus pensamentos. Sabe, se o teu destino é governo, Ele até vai permitir que te vendam, que te humilhem, que tu seja preso, que tu vire escravo. Mas se o teu destino é governo, você vai governar. A gente só precisa tirar os olhos daquilo que é totalmente natural. Parar de ficar se preocupando com o que estão dizendo à nossa volta a nosso respeito. Porque Deus, Ele está cuidando de nós a todo momento. Assim como ontem Deus esteve conosco, hoje Ele segue conosco, e nós temos certeza de que amanhã Ele também vai estar conosco. Alguns podem até não contar com a gente, não acreditar naquilo que nós carregamos, mas Deus, Ele está contando. Deus, Ele está nos chamando, pois Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que você tem guardado aí, porque foi Ele que depositou. Então, quando Deus diz, eu não consigo, perdão. Então, quando eu digo, eu não consigo, eu sou fraco, Ele está dizendo, você consegue. Eu sei o que eu coloquei em você. Existe algo poderoso dentro de você. Quando eu digo para mim mesmo, eu não tenho capacidade, Ele diz, você tem. Eu sei o que eu desenhei sobre você. Eu sei o que eu já projetei para o seu futuro. Desculpa, gente. Nós sempre seremos improváveis aos olhos do homem, mas nunca aos olhos de Deus. Nós somos improváveis aos olhos de todos aqueles que nos veem de uma forma natural, mas Ele já desenhou a nossa história. Mesmo antes de nós sermos concebidos, Ele já sabia o nosso nome. Sabe, eu não conheço vocês. Eu não sei as adversidades de vocês. Eu não sei o que vocês carregam. Eu não sei o sonho de cada um. Mas eu sei que se vocês se posicionarem, se vocês acreditarem, crerem e não duvidarem, aquilo que você vai viver é impossível até aos olhos de quem gerou vocês. Só que não vai ser improvável aos olhos daquele que já estabeleceu toda a palavra ao teu respeito. Improváveis, eles precisam lidar com as dores de crescimento. Eles precisam lidar com indiferença. Algumas vezes eles são deixados de lado, enfrentam momentos de invisibilidade, enfrentam momentos de comparação. Sabe, ser improvável não são flores, gente. É difícil. Mas existe uma graça sobrenatural naqueles que decidem viver a vontade de Deus. Gideão, ele foi um improvável escolhido por Deus para libertar o seu povo. Mas ele não foi o único. Toda a Bíblia, ela nos aponta numa direção. Alguém que foi gerido de uma forma inesperada, nascido num lugar simples, criado numa cidade desprezada. Lá em João capítulo 1, versículo 46, Natanael diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O seu nome é Jesus. Assim como Gideão, ele também foi levantado num momento de opressão. Ele também enfrentou desafios gigantescos. Talvez nós possamos parar e pensar: eu não suportaria. Ele também foi desacreditado por muitos. Mas Jesus, ele não derrotou apenas os inimigos da sua época. Ele venceu o maior de todos, o pecado que nos afastava de Deus. Gideão, ele também libertou Israel da opressão de Midian. Mas Jesus, ele veio para nos libertar de toda vergonha,
de toda a culpa, de toda a opressão do pecado, de todo o medo, de toda a insegurança, de toda a timidez, de toda a incapacidade, de tudo aquilo que tu acha que possa ser uma barreira que te impede de seguir o chamado para aquilo que Ele está te chamando. A cruz, ela é o lugar onde Deus apagou tudo aquilo que impedia de que nós pudéssemos viver o chamado dEle. E a ressurreição, ela é a prova de que Ele tem o poder de levantar, mesmo quando ninguém acredita em você, ou quando nós achamos que não tem mais jeito. Hoje, Deus, Ele não está te chamando só para uma missão. Ele está te chamando para uma nova identidade. Hoje, você não será mais definido pela sua história, pela tua geografia, pela dor que tu carrega, os erros, os seus erros, os erros da tua família, talvez por algo que algum familiar tenha plantado dentro de você, talvez por algo que você tenha vivido no seu passado. Hoje, você é definido por uma cruz vazia e por um túmulo aberto. A partir de hoje, será como Deus te vê. Queria convidar todos a ficar um pouquinho de pé. Sabe, hoje a pergunta não é quem é você. A pergunta é em quem você vai acreditar. Você vai seguir acreditando na voz que diz que você não é suficiente? Ou você vai mudar, dar um passo adiante e começar a acreditar na voz que, mesmo quando você está escondido, Ele está te dizendo: guerreiro, corajoso. Nós não precisamos entender tudo, isso é fato. A gente só precisa dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível. E se hoje você quer responder esse chamado para viver como Deus te vê, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e colocar diante de Deus tudo aquilo que tem impedido você de seguir adiante naquilo que Ele tem te chamado. Nós colocamos diante de Ti, Pai, toda a nossa timidez, Pai, todas as nossas fraquezas. Nós colocamos diante de Ti, Pai, toda a nossa vergonha, aquilo que a nossa mente tem plantado em nós, dizendo que somos incapazes, Pai. Nós queremos pedir a Tua ajuda, meu Senhor, para que rompa todas as barreiras, para que nada possa segurar mais o nosso avanço. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a romper todas as correntes, todas as amarras que impeçam de nós seguirmos, de nós avançarmos para aquilo que o Senhor, para todo o propósito que o Senhor tem de nós, Pai. A partir de hoje, aquilo que o Senhor ouvirá de nós será eis-me aqui, Pai, eis-me aqui, Senhor. Eu me coloco disponível para aquilo que o Senhor tem nos chamado, porque eu tenho a certeza, eu tenho a convicção de que Tu está conosco, Pai. Não importa a temporada, não importa o momento, não importa a minha adversidade, não importa o que eu esteja vivendo, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco a todo momento. Declare, igreja, declare, coloque diante do Senhor tudo aquilo que te peça, Pai. Vamos, igreja, vamos, igreja. Aleluia, amém. Será que nós podemos aplaudir o nome do Senhor? Amém. Sabe, antes de nós terminarmos essa reunião, antes de nós cantarmos a última música, eu tenho mais uma oração para fazer e um convite. Sabe, nós ouvimos a respeito de Gideão. Gideão, quando Deus encontrou ele estava acocado, escondido em um lugar, debulhando o trigo para que os inimigos não roubassem. Ele estava num lugar que não se fazia isso, ele estava escondido, com medo daquilo que estava acontecendo. Um medroso, esse era Gideão. Mas o anjo do Senhor, a primeira coisa que diz para Gideão quando encontra ele diz: ei, guerreiro, Gideão, valente e corajoso. Você se imagina nesse lugar?
Deus falando com você assim. Às vezes nós estamos acocados, com medo, com dúvidas, e o Senhor olha para você e diz: ei, meu guerreiro, valente e corajoso. Eu? É comigo que... eu não, sabe? Para Deus não importa muito como você se enxerga, importa como Ele te vê. Porque Deus não enxerga apenas o presente, Ele também vê o passado, mas Ele com certeza sabe do futuro que Ele tem para você. Sabe, eu não sei qual fase de vida você está vivendo hoje, qual tipo de medo, qual tipo de ansiedade, qual tipo de crise, qual é a sua dificuldade hoje. Saiba de uma coisa, você não está sozinho, todos estamos no mesmo barco, indo na mesma direção. E sabe, ainda que você esteja, quem sabe, tapado de medo, se enxergando de forma diferente a que Deus te enxerga, Ele ainda chega perto de você e diz: ei, eu tenho algo novo para você. Não é sobre a tua performance, não é sobre aquilo que você pode fazer, ou sobre a tua coragem, é sobre a minha coragem, Gideão. É sobre aquilo que eu estou vendo no teu futuro. Saiba de uma coisa, Deus tem um propósito e um chamado com você. Eu amo que o Alex encerrou essa mensagem fazendo essa comparação entre Gideão e Jesus. Jesus foi o primeiro, antes de nós Ele já estava. Sabe, o medo não parou Jesus, a dor da cruz não parou Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus tinha consciência de qual seria o seu prêmio. E sabe qual era o seu prêmio? O seu prêmio era eu e você. Eu amo o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 10, nos versículos 9 e 10, quando ele diz: se com a boca vocês confessarem que Jesus é o Senhor de vocês, e no coração crerem que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, vocês serão salvos. Sabe, uma das coisas que o mundo fala a nosso respeito, é mais, uma das coisas que nós dizemos a nosso respeito, é que todos nós somos filhos e filhas de Deus. Mas isso não é verdade. A Bíblia não diz que somos filhos e filhas de Deus. A Bíblia diz que somos feitos por Deus, criação de Deus, criaturas de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, o Pai, nos adota como filhos amados quando nós nos rendemos a Jesus e dizemos: sabe de uma coisa, a partir de hoje eu não quero mais ser como a fase 1 de Gideão, escondido com medo de tudo. Eu quero vir para fora como um guerreiro forte e corajoso. Eu quero ver aquilo que Deus tem para minha vida. Eu quero ver o novo de Deus acontecendo comigo, sabe? Cada um de nós precisamos tomar essa decisão individual de dizer: Jesus, eu declaro, eu confesso que a partir de hoje Tu és o meu Senhor. Sabe, um guerreiro e um soldado precisa de um bom comandante. O que você me diz de ter um bom comandante, o Senhor dos Exércitos, e ainda é aquele que mais te ama em todo o universo? Por isso, agora, em alguns instantes, nós vamos todos estar de olhos fechados. A equipe aqui em cima que está comigo também vai estar de olhos fechados, porque eu vou fazer uma oração e um convite. E esse convite é para todas as pessoas que querem dizer: Jesus, entra na minha vida. Eu quero Te declarar como Senhor dos meus dias. Eu quero ter minha vida transformada. Eu quero ser chamado para uma nova vida. Se esse for o teu caso, e você quer declarar que Jesus é o teu Senhor pela primeira vez, ou fazer a tua paz com Deus, esse vai ser o seu momento. Amém? Amém, igreja? Eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos. A equipe aqui em cima também. Nós estamos de olhos fechados apenas para que você tenha o seu momento de individualidade, sem estar preocupado com quem está ao seu lado. Esse é um momento íntimo, seu com o Senhor. Apenas eu vou estar de olhos abertos. Eu quero ver por quem eu vou orar. Eu não vou te chamar aqui na frente, eu vou orar por você aí onde você está. E quando eu contar 3, se a sua decisão for entregar a sua vida para Jesus e dizer: Jesus, Tu és o meu Senhor, me chama por uma nova vida, eu quero me ver como o Senhor me vê a partir de hoje, eu vou te convidar a colocar uma das suas mãos no alto, apenas para eu ver e saber por quem eu estou orando. Número 1, Jesus te ama e Ele está aqui com você. Número 2, Ele tem algo novo para você. Ele tem uma vida especial, uma vida diferente, uma vida longe dos túmulos, uma vida longe da escuridão. E número 3, se você quer declarar Jesus como teu Senhor, levanta a tua mão bem alta. Eu quero orar por você. Amém? Estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo. Eu vejo também mãos levantadas aqui na minha esquerda, mãos levantadas ali no fundo, mãos levantadas aqui na frente. Amém, aleluia. Eu quero orar por você. Você pode baixar sua mão. Eu quero orar por você.
pode tomar essa decisão. Quem sabe você tomou essa decisão no seu coração e você deseja tomar, mas você não teve coragem de levantar as mãos. Tá tudo bem. Gideão estava com medo também quando foi encontrado pelo Senhor. O Senhor também nos encontra no nosso medo, não se preocupe. Mas eu quero fazer uma oração com você, e eu gostaria de te convidar a repetir as minhas palavras, a minha oração depois de mim. E essa oração vai entregar a sua vida ao Senhor. Mas nós não vamos deixar você fazer isso sozinho. Nós vamos fazer isso junto com você, em família, a equipe aqui em cima também, porque nós queremos te impulsionar na presença do Senhor. Estão comigo, igreja? Por isso feche teus olhos, diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego o meu coração e a minha vida nas tuas mãos. Nessa manhã eu desejo ser teu. Nessa manhã eu te reconheço como Senhor e como Salvador dos meus dias. Me aceita na tua família, me traz para os teus braços e faz tudo novo em mim, em nome de Jesus. E todos podemos dizer amém. Essas palmas são para você que tomou essa decisão.